Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Centerfísio e hoje com um assunto extremamente importante que é a saúde do homem. E neste mês de novembro nós vamos falar sobre o Novembro Azul e ninguém melhor do que o Dr. Fernando para falar com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando. Oi, Márcio, tudo bem? É um prazer estar aqui, viu? Contemplar seu público com as dúvidas, responder as principais dúvidas do seu público, tá bom? Sobre o câncer de próstata e a prevenção desse câncer de próstata. Que é o mais importante, né, doutor? Eu vejo que as pessoas muitas vezes estão acostumadas a falar de tratamento, mas nada melhor do que a gente falar em prevenção. E que bom que ainda tem como prevenir, né? Mas antes disso, eu gostaria que você falasse pra gente sobre a sua jornada, sobre a sua trajetória dentro da medicina até chegar na urologia. Tá bom. Então, eu fiz medicina em Barbacena, então eu formei tem 20 anos e depois da medicina a gente faz a prova de residência, aí eu fiz cirurgia geral, fiz no Rio de Janeiro, depois eu fiz um ano de cirurgia do trauma, e depois eu fiz cirurgia geral, eu fiz urologia no Hospital São José e depois eu comecei a atuar na área de urologia. E até hoje eu estou fazendo o que eu mais gosto. E hoje, como que tá isso com essa nova geração, com pessoas que estão hoje, né, com essa média aí de 40, 45 anos? Uhum. Então, o câncer de próstata, a consulta urológica, né, é um tabu para o homem. Então, os homens mais velhos, eles não têm o hábito de ir ao urologista. E por que não tem esse hábito de prevenção? Porque para o homem antigo, ele ir a um médico é um sinal de fraqueza. Então, essa fraqueza, ele ir lá no médico e consultar, ele vai falar, não, eu fui lá, o médico o urologista fez o toque em mim e a partir desse momento eu já não sou aquele homem macho mais. A geração mais nova, como ela tem acesso às novas tecnologias, à internet, às informações, ela está mais suscetível à consulta. Então, e a gente vê no consultório que os mais jovens, eles vão nas consultas por impotência, por causa de ejaculação precoce, alguns problemas de ST, as DSTs, né, que eles pegam. Então, acaba que eles têm um contato com o médico urologista desde novo, desde cedo. Então, 20, 30 anos ele já está fazendo a primeira consulta com o urologista ali. E depois, para ele fazer a prevenção do câncer de próstata, na idade de 40, 45 anos, que ele vai começar a perguntar sobre isso, é um passo muito rápido. E quando a gente fala nessa questão, né, dessa geração que já vem se adaptando, já vem se acostumando com estar indo ao urologista com frequência, esses jovens, você tem percebido que a prevenção ela tem feito realmente um sentido? Sim, como é que funciona o câncer de próstata? Vou só detalhar, né? O câncer de próstata, os principais fatores de riscos são a idade, então quanto mais velho, maior a chance de ter. Então a gente vai envelhecendo, aumenta a chance de ter. Então o paciente, se ele vai desde novo lá na consulta com o urologista, ele está prevenindo de ter um câncer de próstata mais agressivo. Então se ele vai lá com seus 50 anos e é diagnosticado com câncer de próstata, a chance dele curar é muito maior do que um senhor de 70 anos que vá na consulta urológica com sintomas já, porque esse paciente de 70 anos ele vai ter a chance de tratamento de cura dele é muito menor. E aí acaba que vem essa questão, né? Pesa muito, tem uma dificuldade maior, inclusive de tratamento. E quando hoje, né, com os adultos, né, já nessa fase de 40 anos, 50 anos, normalmente eles procuram o urologista quando iniciam com algum sintoma, ou a sua grande maioria vão por causa dessa campanha mundial que é o Novembro Azul? Uhum. Então, basicamente existe dois tipos de pacientes. Aquele paciente que chega no consultório com sintomas, então ele é obrigado a ir no consultório porque ele tem algum tipo de sintoma. Então, no câncer de próstata, os sintomas são tardios. Então, os principais sintomas vão ser sangue na urina, dor na hora de urinar, ele não está conseguindo urinar direito, tem alguma coisa ali diferente. Os pacientes mais novos, por ele ter acesso à informação, ele já começa a ir mais
jovem, então ele começa a ir mais por causa dessas campanhas. Então ele chega no consultório para prevenir já. Então ele já está preocupado. Eu ouvi falar que com 40 anos eu tenho que estar aqui. Eu ouvi falar que meu avô teve câncer de próstata. Então ele está preocupado com o que pode vir a acontecer com ele. Então a chance de sucesso de tratamento, de prevenção para esse paciente é muito maior. Sem dúvida. E eu falo que essas campanhas, elas vêm atuando, e principalmente duas campanhas tão próximas, né? Que é o câncer de mama e o câncer de próstata. Uhum. E eu acho que foi, assim, bem estratégico a mulher se cuidar, porque a mulher já tem o hábito, né? De estar indo ao ginecologista, de se prevenir de uma maneira geral, de fazer os check-ups. O homem não tem tanto esse hábito. E ela, iniciando essa prevenção no mês de outubro, já vem aí Novembro Azul, que acaba impactando, né, de uma forma muito mais efetiva. Isso, tem até um trabalho que eles mostraram que os homens que procuravam espontaneamente o consultório médico, por exemplo, o idoso chegava lá com 70, 80, 60 e pouco, 70 anos, chegava no consultório de urologia, eu quero fazer minha prevenção do câncer de próstata. Aí perguntaram para ele, por que você está vindo aqui? Ele falou, porque eu fui obrigado pela minha mulher, ou fui obrigado pela minha filha. Então, 70% desses pacientes, eles chegam porque eles são obrigados pelos familiares, ou a empresa obriga ele a fazer a prevenção. Então, essa campanha do Novembro Azul ela é muito importante por isso, porque ela tenta conscientizar os pacientes a chegarem mais cedo no consultório urológico. A campanha de Novembro Azul ela surgiu na Austrália em 2003. Como é que funcionou? Era um grupo de amigos que eles ficaram preocupados, provavelmente algum parente deles teve câncer de próstata, e eles se juntaram para tentar mostrar à sociedade o quão importante era a prevenção do câncer de próstata. Então, eles resolveram deixar o bigode crescer. Então, deixando o bigode, falei, o cara tá lá, vai lá trabalhar e de repente ele começa a aparecer de bigode, chamou atenção. Por que você está deixando o seu bigode crescer? Porque isso aqui é um sinal de alerta para o câncer de próstata. Olha só. E aí, essa campanha, então, ela é Novembro Azul. Por que eles resolveram em novembro, né? E aí virou um nome, né? Movember, né? Então, de mustache, que é o bigode em inglês, né? Com novembro. Aí virou essa campanha, ela espalhou-se primeiro pelos países ingleses, de língua inglesa, então foi para Austrália, Inglaterra, né, Irlanda e Estados Unidos, e aí chegou no Brasil basicamente em 2008 e em 2011 a Sociedade de Urologia ela começou a implantar a campanha regularmente, anualmente. Olha só, eu não sabia dessa história, né? E quando a gente pensa que foi em 2003 e acabou disseminando mesmo para o mundo inteiro, né? Uma brincadeira, vamos dizer assim, que foi uma conscientização que acabou pulverizando e tem salvado muitas vidas, né? Sim, inclusive locais famosos do mundo, né? Torre Eiffel, Empire State, o Cristo Redentor, eles iluminam em novembro, já iluminaram, né? Alguns anos para trás, iluminavam esses monumentos para conscientizar a população. Olha só, doutora, eu gostaria de cumprimentar o Teodoro, a Lavínia, a Cecília, a Adma Assunção, a Jéssica. Vocês sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Aproveitem, ainda dá tempo de compartilhar esse podcast com homens, com pessoas que você julga que precisam se conscientizar quanto à prevenção do câncer de próstata. Aproveite então, né, para compartilhar, se inscrever caso você não seja inscrito e acionar o sininho para que você sempre seja lembrado do nosso podcast. E nós já temos perguntas aqui. O Teodoro, ele fala o seguinte: o exame de toque retal é tão desconfortável quanto dizem? Por que ainda é um exame insubstituível? Então, Teodoro, o exame de toque retal ele não é tão desconfortável assim. Quanto que eu percebo que é desconfortável para o paciente? Quando ele chega no consultório muito tenso. Então, aquele paciente que está tenso, ele está nervoso, o exame de toque provavelmente vai ser desconfortável. Mas a maioria dos pacientes que vão ao consultório já tem o hábito de fazer o toque retal ali, é bem tranquilo, dura 10 segundos, não tem custo algum e é rápido, tá?
E aí, muito importante. Por que esse câncer, esse toque retal é importante? Porque ele vai dar um diagnóstico, a gente vai notar alguma alteração na próstata. A outra pergunta que você fez é se ele é insubstituível. Então, existe o exame de PSA, que é um agregado, ele ajuda no diagnóstico. Então, a gente junta o PSA com o exame de toque. Hoje, existem outros exames. Existe a ressonância multiparamétrica da próstata, que existe a biópsia, mas assim, você perguntar em questão de screening, né, para você tentar achar o câncer, a ressonância hoje é um aliado, mas ela não pode ser usada sistematicamente em todos os pacientes para dar o diagnóstico. Primeiro, por causa do custo, e segundo, porque o sistema não ia aguentar todo mundo fazer ressonância para dar um diagnóstico de câncer de próstata. Se a gente pode tentar chegar nesse diagnóstico com um toque e com PSA. É algo que, como você mesmo disse, né, ia explodir, né, essa questão do sistema. Nós temos aqui a Cecília que pergunta o seguinte: o que realmente entra no check-up urológico anual, além dos famosos exames de toque e PSA? Tem algo mais, doutor, que poderia ser feito, como você mesmo disse, né, que tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes o exame de imagem, ele é o que a gente imagina que seja o mais evidente, o mais rápido, mas seria o exame de primeira mão, de primeira linha, né, vamos dizer assim? O exame de... Os exames de imagem, de uma maneira Sim. geral. Não o exame de primeira linha. O exame de primeira linha é o PSA e o toque retal. Então, o paciente chega lá no consultório. Doutor, eu quero fazer meu check-up anual. Tá bom, aí eu vou fazer primeiro umas perguntas para avaliar como é a função urinária do paciente. Se ele acorda à noite, se ele tem que correr para urinar, como é que está o jato urinário. Posteriormente, eu vou identificar, eu estou respondendo a questão dela, tá? Sim, sim. Tentar identificar a história familiar, se ele tem histórico familiar positivo para o câncer de próstata. Então, isso é importante para mim, para eu tentar dar um diagnóstico mais preciso sobre o câncer de próstata. Depois, eu avalio os remédios que ele toma, e aí você perguntou sobre o que mais que existe na consulta. Então, existe. Aí eu vou examinar o paciente, então a gente examina o pênis, o testículo, aí faz o toque retal e a gente pede alguns exames. Os exames principais, como o paciente chegou no consultório, mais difícil é o paciente chegar no consultório. Então ele chegou no consultório, a gente já aproveita e laça ele. Então eu vou pedir aqueles exames de rotina, eu vou pedir um hemograma, ureia, creatinina, glicose, o exame da tireoide, às vezes eu peço um ultrassom de abdômen. Em alguns casos, se eu notar alguma diferença no tamanho da próstata, eu vou pedir um ultrassom pélvico, que é um ultrassom da próstata, para a gente ver o tamanho dessa próstata, que é importante, porque existem algumas doenças da próstata, né? Existe o câncer de próstata, a infecção da próstata e o aumento da próstata. Então, pelo ultrassom eu consigo definir. A gente pede um exame de urina, que a gente consegue detectar se existe sangue na urina, se existe alguma outra alteração, proteínas na urina, que aí isso daí vai nos guiar para os futuros exames, se forem necessários. Doutor, nós temos aqui uma pergunta da Alice. Ela fala o seguinte: na sua opinião, qual o maior tabu que precisa ser derrubado sobre a saúde masculina? O maior tabu é o toque retal. Alguns pacientes, principalmente os mais antigos, eles acham que fazer o toque retal ele vai deixar de ser homem. Então, isso não existe, né? Então, ele tem que fazer o toque, é um método de prevenção para prevenir e achar o câncer mais cedo. Nós temos aqui a Alice que nos cumprimenta, muito bom ter você aqui, viu, Alice? A Isabel Silva, o Michael Douglas, que veio diretamente de Maceió, doutor, e tá aqui em Belo Horizonte, veio nos visitar. Seja muito bem-vindo, viu, Michael? Ele nos cumprimenta e fala o seguinte: muito boa essa live, tenho certeza que muitas dúvidas e preconceitos serão resolvidos hoje. Assim a gente espera, né? Porque através de uma conversa esclarecedora, a gente consegue realmente influenciar muitas pessoas e realmente mostrar o quão isso é simples
e que pode prevenir realmente muitas doenças e evitar aí danos mais sérios, porque eu falo que quando há uma doença como essa, quem adoece não é só o paciente, adoece a família. Então, por isso que é importante, quando eu disse, compartilhem essa live, é uma forma também de cuidar das pessoas da nossa família, né? Com certeza. Nós temos aqui a Alice, a Lavínia, né, Reis, que ela fala o seguinte: é normal que a partir de uma certa idade o homem tenha que levantar várias vezes à noite para urinar? Então, Alice, Lavínia. Lavínia, essa aí é a primeira pergunta que eu faço para o paciente. Quantas vezes você acorda à noite? E aí, tem alguns fatores que podem influenciar ele acordar várias vezes à noite. Ele pode acordar várias vezes à noite porque a próstata dele cresceu. Ele pode acordar várias vezes à noite porque ele está retendo água durante o dia nas pernas e quando ele deita ele vai produzir mais urina. Ele pode acordar várias vezes à noite porque ele está bebendo muita água antes de dormir. Então a gente tem que tentar definir, chegar num consenso com o paciente para poder ver o que está acontecendo. Mas existem remédios, né, para a gente poder melhorar isso. Existem remédios que vão atuar ali na próstata para melhorar esses sintomas. E a gente dá o diagnóstico principalmente com ultrassom da próstata. A Fabiola Figueiró está presente, muito bom tê-la aqui, viu, Fabiola? Ela parabeniza pela live e fala o seguinte: muito esclarecedora e importante para conscientizar sobre a saúde dos homens. Aproveita então, Fabiola, para cuidar de muita gente perto de você e compartilhando aí para que mais pessoas possam também estar aqui com a gente e aproveitar para fazer boas perguntas para o Dr. Fernando. Dr. Fernando, quais são os principais fatores de risco? Eu posso relacionar isso à genética, ao tabagismo, à obesidade? Quais que são os verdadeiros fatores de risco aí? O principal fator de risco é a idade, então o envelhecimento. Então a gente vai ficando mais velho, o homem vai ficando mais velho, ele tem maior chance de ter câncer de próstata. Então, antigamente, não tinha tanto diagnóstico de câncer de próstata porque o paciente morria antes. Mas hoje ele está vivendo 80, 90, 100 anos. Então, esse é o principal fator de risco. Então, viveu mais, aumenta a chance de ter câncer de próstata. Tá? Isso é explícito, assim. Segundo fator de risco é a cor da pele. Então, os homens afrodescendentes, eles têm mais tendência a ter câncer de próstata. Basicamente por dois fatores, a própria genética e, às vezes, pela falta de acesso ao serviço que vai dar o diagnóstico. Então, ele vai ter um câncer mais agressivo, porque ele vai chegar mais tarde. Então, às vezes, ele não tem condição financeira de fazer aquela consulta, e aí ele vai ter o diagnóstico tardio, então ele vai ter um câncer mais avançado. O terceiro fator seria a alimentação, a dieta, o estilo de vida. Então a gente sabe que os pacientes que têm uma dieta pior, então ele vai comer muita carne vermelha, muita gordura saturada, ele não vai fazer exercícios, esse paciente ele vai desequilibrar seu corpo ali, a questão hormonal e metabólica, e ele vai aumentar a chance de ter um câncer, assim como outros tumores, né? Então o câncer de intestino é assim também, câncer hepático, né, de fígado, né? Então, esses pacientes é mais relacionado à dieta. Então, uma dieta que a gente fala mediterrânea, né? Então, é a dieta à base de sementes, azeite extra virgem, dieta à base de peixes. Esses pacientes têm menos câncer do que quem faz a dieta, a gente fala ocidental, né? Que é a dieta americana, né? Então, os pacientes que moram no Oriente, os japoneses, por exemplo, eles têm menos câncer de próstata que os pacientes que moram nos Estados Unidos. Olha só, não sabia disso, bem interessante, porque a gente imagina que é global, né? Uhum. E quando a gente se depara quão é influente a alimentação, né, e faz toda a diferença. Então, quando você pensa nessa questão ocidental, nessa questão de uma alimentação mais proteica, isso também favorece uma certa prevenção. Isso até mesmo nessa questão de orientação para o paciente, eu não sabia disso, que legal. Pois é. Que legal. O Teodoro, ele fala o seguinte: existe alguma diferença entre a saúde da próstata de um homem que fez vasectomia e de um que não fez?
Ô Teodoro, não existe não. O que acontece é que quando você faz a cirurgia de vasectomia, você aumenta a pressão nos testículos. Então, a alteração que pode ocorrer é o aumento da pressão no testículo, pode causar uma dor testicular crônica. É basicamente isso, mas em relação à próstata não tem alteração não, tá? O Michael, ele pergunta o seguinte: por que mesmo com o avanço da tecnologia, onde é possível ver o nosso interior, até com imagens coloridas e em 3D, exame de toque ainda é o mais assertivo para verificar um possível problema? É justamente pela escala, né? Então, ele não é o mais assertivo, assim, mas como se pensar em número, em pessoas, o número de pessoas que se vai curar, tratar, prevenir, o toque retal e o PSA, eles são muito mais acessíveis do que o PSA e a ressonância. Então, não é todo mundo que vai ter acesso à ressonância. Então, como medida de prevenção, o toque ele é mais custo acessível. Sim, o Michael, é muito engraçado o seguinte, porque no caso do câncer de mama também, o que é feito primeiro é o toque. Uhum. Então, através do toque, claro, incentiva-se a mamografia, em que tem um custo, né, bem mais baixo, mas inicia-se pelo toque. Então, primeiro o autoexame, em que é incentivado, mas o toque, né, a própria ginecologista já realiza esse toque no consultório. Porém, é aquela questão que nós falamos, né? O tabu é muito grande. Então, são toques, e realmente o toque anal é uma área bem íntima e tem esse tabu aí que foi criado e que a gente espera que seja quebrado brevemente, né, doutor? Sim, tá melhorando bastante. Tá melhorando, já melhorou bastante, né? A Jéssica, ela fala o seguinte: o diagnóstico de câncer de próstata é uma sentença de morte? Qual a taxa de cura quando a doença é detectada no início? Vamos lá, Jéssica, é o seguinte, ó. O câncer de próstata, quando ele é detectado no início, 90% dos pacientes vão ter cura, tá bom? Além disso, a taxa de mortalidade dos 10% gira em torno de 2 a 3%. Por quê? Porque 2 a 3% desses pacientes vão ter um câncer bem agressivo. Então, a taxa de mortalidade, diagnóstico, igual você falou, é um diagnóstico, uma sentença de morte negativo. Diagnosticando no início, por isso que a gente faz campanha, né, para poder pegar esse paciente no início, para dar um diagnóstico inicial ali e conseguir curar. Quanto mais inicial o diagnóstico, melhor o paciente, maior a taxa de cura. A Cecília faz uma pergunta que eu acredito que seja assim, o medo de todo homem, porque envolve a questão da virilidade dele. Ela pergunta o seguinte: a disfunção erétil e a incontinência urinária são consequências certas do tratamento do câncer de próstata? Negativo. O que acontecia antigamente era que a tecnologia, o que a gente tinha para fazer de tratamento do câncer de próstata era a cirurgia aberta. Então a gente fazia uma incisão, um corte abaixo do umbigo até o osso do pubis. E era um corte grande e a gente ia lá e retirava essa próstata. Só que a gente não conseguia enxergar muito bem lá dentro. A gente ia com a mão palpando, vendo, imaginando pelos livros o que tinha lá dentro. Depois que a gente... Aí, nessa época, tinha muita incontinência urinária e tinha muita impotência, porque a gente acabava lesando ali dentro os nervos, né? Que levam que causa, dão a impotência, né? Os nervos que vão levar a ereção, tá bom? E o esfíncter que causa a incontinência. Com o avançar da tecnologia, então hoje, primeiro foi a cirurgia laparoscópica e depois a cirurgia robótica. Então a cirurgia robótica, ela possibilitou a gente ver lá dentro da cavidade. Então a gente vê a próstata de frente, a gente vê os nervos, a gente vê os vasos em visão ampliada e a gente consegue ter movimentos meticulosos e aí impedem esse tipo de trauma, né? E melhora a qualidade de vida do paciente também. Então o paciente vai embora mais rápido, fica com menos tempo com sonda, tem menos incontinência e tem menos impotência. Doutor, eu vejo isso na fisioterapia, né? Na Centerfísio, nós atendemos a fisioterapia pélvica e a gente percebe nos últimos 15 anos,
o índice de homens que se tratavam com a incontinência urinária, com a disfunção erétil, era altíssimo. E hoje isso inverteu consideravelmente. O nosso maior número são mulheres. Mulheres que acabam realmente tratando a incontinência no pré-parto, pós-parto, algo menos danoso. E isso praticamente não tem mais hoje no consultório o tratamento, né, para disfunção erétil ou para incontinência no caso do homem. Então a gente percebe como que a medicina ela foi avançando ao longo do tempo. Mas a pergunta que não quer calar, e hoje? Como estão essas tecnologias? Como é que está a robótica? O que tem de mais novo aí, né? Mesmo que não tenha chegado no Brasil, o que tem de mais novo para ser usado durante a cirurgia e até mesmo pré-cirúrgico? Uhum. Ó, pré-cirúrgico, né? Então tem os marcadores tumorais. Então vou começar pelo básico. Então eu toque retal, exame de urina, PSA. Em alguns casos pode pedir alguns outros marcadores tumorais que vão auxiliar no diagnóstico, tá? Deu o diagnóstico de câncer, aí você suspeitou do diagnóstico de câncer de próstata, então você vai pedir uma ressonância multiparamétrica, um exame muito bom. Tem no SUS? Não tem, tá? Então, às vezes o paciente ele está lá no SUS, o médico vai pedir e ele vai ter que fazer particular. Além da ressonância, aí beleza, aí fez a ressonância, deu um diagnóstico suspeito. A ressonância ela tem alguns parâmetros lá de classificação. E aí tem a suspeita de câncer de próstata. Ele tem que fazer uma biópsia para dar diagnóstico. Então vai fazer uma biópsia guiada. O que é o exame de biópsia? É como se fosse uma endoscopia. Vai lá, vai tirar uns pedaços da próstata e vai mandar para análise. E aí pode vir câncer de próstata ou não, pode vir quase câncer de próstata. E aí a gente vai decidir juntamente com a família, com o paciente, o que nós vamos fazer. Então, além disso, aí agora tratamento, tá? Então, decidimos tratar. Então, decidimos tratar. Quais são os tratamentos? O tratamento que a gente fala padrão ouro, tá? É a cirurgia. Então, independente se for cirurgia aberta, se for cirurgia robótica, laparoscópica, ele é o tratamento preferível, o que vai dar a maior chance de cura ao paciente. Pacientes debilitados que não podem operar, a gente vai fazer radioterapia. A radioterapia evoluiu muito ao longo do tempo, então ela conseguiu concentrar os feixes ali na próstata e causa menos, você que é fisioterapeuta, você sabe disso, causa menos lesão ali na bexiga, nos órgãos pélvicos, né? Então, hoje, só a radioterapia consegue tratar a próstata também, e causando menos lesões. Na químio, a gente só vai usar, a gente fala químio, hormonoterapia, né? Uhum. Quando tem uma recidiva tumoral, ou o paciente já está com câncer mais avançado, que só a radioterapia ou a cirurgia não vão conseguir curar. Então, ela fica em segundo momento, né? E aí tem as terapias novas, mas não são muito usadas. Tem imunoterapia, tem terapia focal, que é como se você fosse lá na próstata e queimasse ela ou usasse gelo, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro é a cirurgia. Então, cirurgia robótica. Quando a gente fala, né, na cirurgia robótica, eu acho que em todas as áreas, né, ela é padrão ouro aí. Nós temos aqui o Maicon, ele pergunta o seguinte: poderia compartilhar alguma situação engraçada ou diferente que só aconteceu porque o paciente não queria parecer menos homem durante o atendimento? Deixa eu lembrar de alguma situação assim engraçada. Já tive paciente que desmaiou. Então, sério? Sério, eu fiz o toque, quando eu voltei o paciente estava no chão já. Então, são situações assim, tem paciente que vai acompanhado do amigo, que aí ele se sente, entra na sala, faz o exame, na hora que sai um amigo, vai lá, chateia ele, aí ele vai, faz o toque, sai da sala, aí o amigo entra, aí depois um amigo tá lá fora esperando ele para rir dele, tirar foto. Então são coisas assim, bem habituais, bem comuns. Ai, gente, doutor, eu não sei se eu devo fazer a próxima pergunta, mas eu vou fazer. Você responde se você quiser, tá? Uhum. Fique muito à vontade. O Marcos Martins, olha a situação que ele me deixa, mas vamos lá. O homem tem receio sim ao fazer o toque.
As propagandas de conscientização são muito fracas e tendenciosas. Se fosse feito com o mesmo carinho do Outubro Rosa, acredito que seria mais eficiente. Mas o que seria o carinho aí, Marcos? Né? Exatamente. Mas assim, a campanha ela tem o objetivo de mostrar para as pessoas que existe o câncer de próstata. Então ela tenta acolher todo mundo. Falar, ó, seu José, ele mora lá no interior de Minas, nunca foi neurologista. Aí ele ouve falar da campanha de Novembro Azul, ele fala, o que é isso? O que é esse bigode? Às vezes ele vai se interessar e vai querer se conscientizar sobre isso e fazer o seu porque na exame. verdade o carinho já é o fato de conscientizar, né? Sim, então acolher. isso aí, o acolhimento já é uma manifestação de carinho, né? Mas eu fico feliz só do paciente ir no consultório, não precisa nem fazer o toque. Por quê? Porque ele lá eu consigo pedir um PSA, um exame de ultrassom, alguma coisa para tentar dar um diagnóstico ali. Então, se ele viu a campanha, vou lá ver o urologista, mas não quer fazer o toque, eu respeito, não precisa, mas indo lá a gente aumenta a chance de dar o diagnóstico de alguma doença. Doutor, se chegar alguém no consultório e falar, doutor, eu não quero fazer o toque, mas eu gostaria que você pedisse um exame para mim, né? Eu sei que isso realmente tem muitas pessoas que julgam, né, como invasivo. Você pede um outro tipo de exame ou realmente isso, de acordo com as questões do código de ética, não é o ideal? Não, ele tem o livre-arbítrio dele, né? Ele não quer fazer, a gente vai pedir os exames de acordo com o que a gente acha que tem que fazer. Eu não vou ser obrigado a pedir o exame, mas assim, fez lá, vou te dar um exemplo. Ele fez um exame, fez o PSA, que é o exame de sangue, o marcador tumoral que a gente fala. Veio alterado, eu vou pedir uma ressonância, então eu vou pedir uma biópsia, eu vou complementar a pesquisa. Doutor, a gente está falando do câncer de próstata, estamos falando de algo que é tão danoso aí, mas teria como você falar para a gente onde localiza a próstata? A gente sabe que é na região pélvica, mas para as pessoas que estão em casa, teria como você falar um pouquinho para que as pessoas possam entender a localização exata? Sim. Tem um osso aqui, que é o pubis, é o osso que a gente sente aqui na parte baixa, onde fica a bexiga. Então, atrás do pubis tem a bexiga e para baixo dela tem a próstata. A próstata, ela por que a gente faz o toque retal? Porque quando a gente faz o toque retal, o reto ele está em íntimo contato com a próstata. Então a parede da próstata ela tá dentro do reto, vamos pôr assim, tá? Então a gente consegue sentir a próstata lá dentro. Você perguntou aí qual é a importância do toque, é justamente isso, porque é um exame físico onde que a gente consegue palpar a próstata. E a próstata, acredito, né, que quando ela esteja com tamanho acentuado, ela acaba inclusive provocando quase um esmagamento ali do intestino, né? Então, ela causa o esmagamento da uretra. É da uretra. Sim, e não então do intestino. o que é a uretra? A uretra é onde é o caminho da bexiga até a saída. Então, na mulher ela é mais curta e no homem ela é comprida porque tem um pênis. Então, quando a próstata cresce, ela esmaga a uretra. Então, o paciente começa a ter sintomas urinários. No câncer de próstata, esses sintomas vão ser bem tardios. Esses sintomas vão acontecer mais quando há um aumento da próstata, na hiperplasia prostática benigna. Ok, nós temos aqui uma pergunta do Edson. Primeiro, ele nos cumprimenta. Muito bom ter você aqui, viu, Edson? Já estava sentindo a sua falta. Ele pergunta o seguinte: o que o senhor me diria sobre esses novos indicadores PHI e P2-PSA? Então, eles são os marcadores tumorais, eles podem auxiliar no diagnóstico, só que na prática, na rotina nossa, a gente não usa isso muito, não. Eles podem muito auxiliar em alguns casos bem específicos, você está na dúvida ali, mas hoje, com a ressonância, mudou um pouco isso. Então, a gente acaba pedindo a ressonância não veio alterada, acabou, não vai fazer mais nada, entendeu? Esses exames perderam um pouco aquela eficácia de antigamente, quando não tinha ressonância. A ressonância veio e meio que acabou com esses exames. Acabou camuflando, né? Sim, não tem tanta necessidade mais. Eles estavam tentando achar um marcador parecido com o PSA. E aí eles vão tentando tudo ali.
Aí, só que chegou a ressonância, ela dá o diagnóstico muito mais preciso pra gente. Doutor, nós temos uma pergunta aqui do direct. A Flávia Souza, ela pergunta o seguinte: o meu pai é etilista e tabagista e ainda não procurou urologista. Ele tem 52 anos. Ele tem o risco apenas pela idade ou esses fatores também acabam aumentando o risco do câncer de próstata? Sim, esses são fatores igual a dieta, né? Então, aquele paciente que não faz exercício, come mal, fuma, bebe, ele aumenta a chance de ter o câncer de próstata. Mas os principais são a cor da pele mesmo e a idade, né? Então, ele tá novo ainda, mas tem paciente que tem câncer mais novo, então já tá na idade de fazer o toque, viu? Tem que falar para ele, ou leva ele para fazer um PSA, para conversar, para a gente ver se tem algum sintoma ali que justifique fazer alguma coisa mais agressiva, né? Agenda, vai no urologista que lá vocês resolvem, né, Sim, doutor? tem que chegar no consultório, o importante é isso. Chegando lá, vocês dão conta do recado. O Edson, ele fala o seguinte: doutor, já ouvi dizer sobre a vacina contra esse câncer de próstata. Qual o status de desenvolvimento? Ô Edson, igual várias vacinas, né? Elas têm aquele estágio de desenvolvimento, mas assim, do câncer de próstata não tem muita relevância ainda não. Então, não é uma coisa que está em voga, tão assim, avançado pra gente não. A gente não vê um falatório maior sobre isso. Doutor, hoje a gente fala muito da questão da medicina integrativa, né? E cada vez mais, cada especialidade integra as demais, e não somente o médico integralista, né? Hoje, no consultório, além de fazer todos esses procedimentos, né, de prevenção, tratamento, você faz essa integração, você orienta em relação ao sono, à alimentação, aos hábitos de vida, à atividade, ou você deixa isso por conta multiprofissional? Então, eu tento identificar os principais gatilhos ali, né? Então, o paciente vai lá, ele fala que tá dormindo mal, tento perguntar sobre a apneia de sono, ver se ele tá acima do peso, eu peço os exames para ele, ver se tem alguma alteração ali hormonal ou alteração endócrina, né? Então, hormonal seria testosterona alterada, aí sou eu que trato. Se tiver algum outro hormônio alterado, eu acabo encaminhando para o endocrinologista. Paciente que tem alterações na glicose, o endocrinologista ou o clínico, ele cuida, ele não é porque cuida melhor que eu, é porque ele tem mais vivência daquilo, ele está cuidando mais daquilo. Mas eu não deixo de tentar resolver alguns problemas. Se eu vejo que o paciente ele vai ter uma dificuldade maior para acessar esses médicos, eu acabo iniciando o tratamento, mas eu falo, você vai fazer o acompanhamento posterior com esses médicos. Você dá uma diretriz, né? Sim. Isso é muito importante. Quantas conversas que as pessoas começam a ajustar, né, os hábitos de vida, melhorar os bons hábitos, e isso vai fazer toda a diferença, né? Doutor, nós temos aqui, o Maicon fala o seguinte: por que é quase uma obrigação o homem fazer exame de próstata a partir dos 40 anos? Antes dessa idade, a chance de ter câncer é menor? Sim, Michael, o câncer, o principal fator de risco para esse câncer é a idade. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, estatisticamente a gente tem maior chance de ter o câncer de próstata. Antes dos 40 anos, por que a gente não procura o câncer de próstata? Porque é a mesma chance de uma criança vir a ter um câncer. Então, é estatística. Então, a chance é bem pequena. Se tiver, infelizmente, é uma eventualidade. Você nasceu programado para ter aquele câncer. Quando a gente fala, né, dessa questão do câncer, claro que a gente teme também uma metástase. O risco de metástase é muito grande ou o índice é baixo? O índice é grande quando o paciente não procura o médico precocemente. Então, o paciente que chega no consultório muito tarde, então o paciente que chega lá com 60, 70, 80 anos, ele está correndo o risco de ter alguma metástase óssea. Por quê? Porque o câncer não vai ser detectado no início e, não sendo detectado no início, esse câncer ele pode se espalhar. Então, em primeiro lugar que ele espalha é o osso, depois ele espalha para outros órgãos, pode espalhar para o fígado, para o cérebro, pulmão. Então,
por isso a importância do diagnóstico precoce. E quando a gente fala, hoje cada vez mais é notório como que o emocional impacta no nosso dia a dia, e do homem também não é diferente, principalmente por uma restrição, né? O homem acha que ele não pode ter as emoções tão evidentes. Então a gente percebe que o homem tem tido impactos emocionais bem acentuados aí por uma ansiedade, depressão. Isso tem se tornado mais evidente. Isso pode ser também um fator de risco? Então tem os estudos que mostram que o estresse crônico, né, a falta de sono, a falta de exercício pode causar um desequilíbrio hormonal e desequilíbrio inflamatório e pode aumentar o câncer de próstata. Mas assim, a gente não se baseia nisso, a gente baseia basicamente no consultório no dia a dia ali, né? Então, assim, não ficar, vou investigar o estresse dele para ver se ele vai aumentar a chance do câncer de próstata. A gente orienta, ó, tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que dormir bem, tirar férias, né? Para você melhorar seu corpo para diminuir a chance de ter algum câncer, né? Não só de câncer de próstata, né? Qualquer câncer, intestino, né? Sim, você falou da questão do fator de risco está relacionado à idade. Uhum. Porém, o homem que, além de estar com a idade avançada e ter o histórico da paternidade ou o histórico na família, ele tem uma tendência maior ou isso não vai influenciar? Sim, tem uma tendência. Tem alguns pacientes que eu atendo que tem. Eu pergunto: seu pai teve câncer de próstata? Algum parente, algum familiar? Sim, aí fala: meu pai teve, meus 6 irmãos tiveram. Aí eu falei assim: então em grande chance de você ter. Aí a gente até já pede uma ressonância para tentar identificar ali aquele câncer. Mas isso é bem factível, assim, tipo, o paciente tem histórico familiar, a chance dele aumenta muito. Então, olha só. Principalmente se o parente, né, o pai ou o irmão, teve câncer antes dos 50 anos. Então, aí a estatística é maior ainda. Então, esse paciente com 40 anos tem que começar a fazer o screening dele, que é a consulta urológica. A gente percebe também que cada vez mais, né, o uso de anabolizantes, o uso hormonal, né, pelo homem, isso tem aumentado. E isso é um fator também que propicia, eu não diria nem propicia, né, porque tem o fator idade, outros fatores de risco, mas é algo que favorece a manifestação do câncer de próstata? Sim, o uso, a gente fala exógeno, né? O uso da testosterona sem necessidade, ela pode acelerar um câncer de próstata oculto. Então, o paciente que era para ter o câncer ali com 50, 60 anos, ele vai aparecer ali com 45, 50 anos. E vai ser mais agressivo ainda. Então, a gente sempre fala dos riscos do uso da testosterona. Então, o uso da testosterona, ela pode causar... a gente vê no consultório, o paciente chega lá, ele quer ter filho e está usando testosterona, ele nem sabe que vai causar a parada de produção de espermatozoides, pode causar um câncer no fígado, pode piorar diabetes, piorar colesterol, dar trombose. Então tem muitos riscos no uso da testosterona. Não é só, eu estou bem usando testosterona. Então, tem esses riscos. Os riscos são bem intensos, né? E hoje tem uma cultura muito grande de usar, né? Então, a gente vê inclusive por mulheres, né? Inclusive por médicos recém-formados estão incentivando, porque é uma forma deles ganharem dinheiro. Então, acaba que eles estão fazendo protocolos, né? Inventando protocolos. A Sociedade de Urologia e de Endocrinologia, de verdade, né? A gente é completamente contra isso, né? Então, a gente bate de frente. Mas, infelizmente, a fiscalização é pouca, né? E acaba que eles usam outros tipos de hormônio também, hormônio de cavalo, que aparecer está usando. Olha isso. E assim, tem muito a questão do modismo, né? Sim. E aí se torna bem complicado. E a questão da internet, cada vez mais estão se tornando moda e as pessoas veem, tem muitos seguidores. E isso se tornou padrão ouro para credibilizar muitas vezes o médico, né, e o profissional da saúde até. E o médico que é sério, ele acaba que ele está focado às vezes em trabalhar, em cuidar bem do paciente, ele está esquecendo de ser a voz ativa, de falar para mostrar que aquilo está errado. Isso é bem complicado porque não quer dizer que aquele que mais fala é aquele que mais faz, é aquele que melhor faz. Então é importante que as pessoas tenham bastante cuidado com a seleção desses profissionais através das redes sociais. Sim. Né?
Nós temos aqui uma pergunta do Edson, o seguinte: doutor, a pessoa negra tem maior probabilidade de ter o câncer de próstata? Oi, Edson, tem sim, é estatística e essa pessoa ela pode ter maior chance de ter esse câncer de próstata pela genética e também por às vezes ter e também ele pode ter um câncer mais agressivo. Além disso, a gente sabe por estatística essa agressividade do câncer ela vai ser às vezes porque o paciente não vai conseguir chegar até o sistema de saúde no tempo adequado. Ele vai postergar aquela chegada. Por questões socioeconômicas, posso dizer assim, né? Sim. Então, E isso, comum. quando você fala, né, essa questão socioeconômica, você está se referindo ao Brasil ou ou é uma estatística mundial? Estatística mundial. Então, Sim. Então, principalmente quando se trata da questão da África, Sim. né? Tem um índice altíssimo de câncer de próstata e uma questão socioeconômica bastante impactante, deficitária aí, né? Uhum. Então, esses pacientes estão mais propensos. A Serena está aqui presente, a Clara, a Elisângela. É muito bom ter essa família toda aqui com a gente, sempre presente, viu? É muito importante tê-los aqui com a gente e aproveitem, né, vocês que estão aqui para compartilhar para amigos, familiares e mesmo depois que termina, né, que a gente sai do ao vivo, essa live ela fica gravada, então você pode sim compartilhar com o maior número de pessoas e você compartilhando é uma forma também de cuidar, de levar informação e a informação, o conhecimento, ele é capaz de salvar vidas. Então se você conhece alguém e gostaria, né, de incentivar, de cuidar de uma forma indireta, não deixe de estar encaminhando esse nosso podcast, principalmente com orientações tão valiosas aqui com o Dr. Fernando Leone. A Elisângela, né, entrou aí. Muito bom, viu, Elisângela, ter você aqui com a gente. Doutor, tem algum tema, algo que eu deixei de te perguntar, que nós deixamos de falar aqui, que você gostaria e julga ser importante de falar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, basicamente é o tempo, né? Então, quando que o paciente tem que procurar o urologista, tá? Então, se você está vendo a live aqui, paciente jovem, às vezes ele chega no consultório e fala: doutor, vim fazer uma consulta de rotina. Aí às vezes eu fico me interrogando assim, mas você está sentindo alguma coisa? Ele falou: não. Aí é aquilo que eu te falei, tem mais acesso à informação, então ele está mais preocupado com a saúde dele. Então esse paciente mais jovem, ele quer saber ali se ele tem algum IST, se ele tem alguma coisa diferente no órgão dele, no testículo. Então isso é bem válido. Vai lá para conscientizar da saúde dele. Os pacientes que... quando que a gente tem que fazer o toque retal, tá bom? O screening do câncer de próstata, Então, o paciente negro e com histórico familiar, a gente começa com 45 anos. Paciente branco, né, caucasiano, que a gente fala, e sem histórico familiar, a partir dos 50 anos. Isso é o que preconiza a Sociedade Brasileira de Urologia. Quanto que tem exceção? São aqueles pacientes que têm um parente que teve câncer de próstata antes dos 50 anos. Aí esse paciente a gente começa a perguntar ali nos 40 anos, já começa a pesquisar. Você gostaria de deixar alguma mensagem bem especial para quem está nos assistindo, como prevenção, como tratamento, algo que realmente você fala, não, isso daqui eu preciso falar, principalmente representando a Sociedade Brasileira de Urologia aqui, para as pessoas que estão nos assistindo, qual a mensagem que você gostaria de deixar? A mensagem que eu deixo é que prevenir é muito melhor do que tratar. E você fazer uma consulta urológica, se prevenir, tentar achar o diagnóstico, é um sinal de amor aos seus parentes. Então, você dando um diagnóstico precoce, você ajuda a sua família inteira, porque eu vejo muitos pacientes sofrendo com o diagnóstico tardio, porque ele vai causar o sofrimento na família inteira, né? Então, por quê? Porque às vezes não vai curar, vai fazer muitos tratamentos, vai ter que ir várias vezes ao hospital, ao médico, tem um custo elevado de tratamento, além do que, em muitos casos, não há cura, nos casos mais tardios. Eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para você que está nos assistindo.
Cuide do seu bem mais precioso, cuide da sua saúde enquanto é tempo. Mude seus hábitos de vida. Procure dormir mais cedo, mesmo que você tenha 7, 8 horas de sono, mas nós temos um período importante que é antes das 10 horas, iniciar o período de sono, né, onde você tem uma maior produção de melatonina, isso traz um maior relaxamento. Pratique atividade física, como o doutor mesmo disse, você melhora a circulação sanguínea, tem liberações de hormônios que vão favorecer o seu bem-estar, sua qualidade de vida, melhora do metabolismo, a sua nutrição. Cuide da sua dieta. Ele já deu uma dica extremamente importante, que as dietas proteicas têm favorecido mais essa questão da prevenção, relacionada à prevenção. Os carboidratos acabam provocando um processo inflamatório mais intenso. Então, escolha mais as dietas proteicas, claro, sobre uma orientação nutricional de um bom profissional. Procure urologista. Quando a gente fala sobre o câncer de próstata, lembrando que não somente o câncer de próstata tem que ser prevenido, muitas vezes na ida ao urologista acaba inclusive descobrindo o câncer de pênis, né, doutor? Então é importante se cuidar, se prevenir, vai ao urologista, vai realmente entender como que tá a sua saúde íntima. O urologista, ele pode trazer várias informações importantes muitas vezes para você, e você pode estar levando para um amigo, incentivando familiares. E quando o doutor falou sobre os cuidados com a família, é isso. Quem adoece não é apenas um membro, é a família inteira. E esse adoecimento não é só de um órgão como a próstata, é um adoecimento inclusive emocional, é um adoecimento familiar. Então é importante sim se prevenir, não existe tabu, vamos quebrar realmente isso. Nós estamos a uma geração tão inovadora, com tanta tecnologia, a internet aí, né, para que a gente possa se informar. Não vamos deixar um simples toque levar a uma morte, levar a uma perda de familiares tão queridos e principalmente aí ao adoecimento familiar. Então, se você está nos assistindo, compartilhe, manifeste-se, cuide de pessoas que você goste, cuide de pessoas que você ama. E para você, homem, né, que está nos assistindo, se cuide, faça a prevenção. Não deixe chegar no estágio em que não tem mais jeito. Então é importante sim a prevenção, e a campanha do Novembro Azul está aí exatamente para isso. E nós tivemos aqui o Michael no finalzinho, ele falou o seguinte: isto está melhorando, mas a porcentagem de homens que nunca quis procurar um médico, independente de qual tipo de exame fará, ainda é muito alta. Dito isso, quais são os primeiros sinais visíveis para o exame? O doutor, né, você já falou um pouquinho sobre isso, mas tem como você dar uma pincelada geral sobre essa pergunta? Sim, Michael, o principal sinal, né, seria um aumento do PSA. Vamos pôr assim, o paciente chega lá, mas sinal clínico, né, que o paciente está tendo seria dificuldade para urinar, ele tem alguns sintomas urinários, que seria dor na hora de urinar, ele pode ter sangue na urina, pode ter dor pélvica, né? Então, basicamente, são esses sinais urinários, né? Então, mas esses sinais urinários, eles podem ser confundidos também com o aumento da próstata. Então, mas acaba que se ele tiver algum sintoma desse, leva no consultório que a gente resolve. Doutor, agora uma pergunta. Todo o aumento da próstata, ele está relacionado a um câncer ou pode ser uma prostatite? Não, então, são basicamente 3 doenças, tá? Então, um é o aumento da próstata, tá? Então, quando a gente é jovem, a próstata ela mede 25 gramas no ultrassom, tá? Então, ela é basicamente desse tamanho assim, pequenininha. Quando o paciente vai ficando mais velho, aumenta a chance do câncer de próstata, mas aumenta a chance também desse aumento prostático, né? E o aumento prostático é o que vai dar sintoma urinário. Então, a próstata vai crescendo, então, com 45, 50 anos, a próstata vai ter os 40 gramas, depois ela pode, alguns pacientes, pode ir crescendo mais. Então,
tem paciente que tem próstata 50, 100, 140 gramas. Então, aí ele vai ficar com muitos sintomas. Aquele paciente que você vê na rua de sonda é porque a próstata cresceu tanto que espremeu o canal da urina, que é a uretra, e ele não conseguiu urinar mais. Então, ele teve uma retenção urinária. Aí teve que passar uma sonda para poder conseguir urinar, excretar a urina, mandar a urina para fora. Então, e no câncer de próstata, esses sinais já são tardios. Então, ele já está com metástase, praticamente. Quando ele tem sintomas urinários, é porque o negócio está mais grave já. Já está num quadro bem avançado, né? E a outra doença é a prostatite, que é a infecção da próstata. Aí ele vai ter dor pélvica, vai ter dor no períneo, né? Que é entre os testículos e o ânus, dor anal, aí é outra coisa. Aí já é outra área, outro diagnóstico. Outro diagnóstico. O Edson, ele parabeniza e agradece pelas excelentes orientações. A Isabel Silva, ela parabeniza, né, a mim e ao Dr. Fernando pelos esclarecimentos, dos alertas, isso ajuda muito. E ela fala o seguinte, que ela tem vários irmãos e tem bastante casos, né, na família. Então é sim importante, né, Isabel, estar atento, levar essas informações para essas pessoas e assim, principalmente quando se trata de um rastro familiar tão evidente, né? Isso. Isabel, seu papel é fundamental aí, levar o conhecimento aos seus familiares, viu? Isso é muito importante, né? Pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast e, claro, eu gostaria que o Dr. Fernando deixasse pra gente onde podemos encontrá-lo, as suas redes sociais, o seu consultório. Fala pra gente. Então, eu atendo na região hospitalar. Eu vou deixar aqui meu Instagram, né? @Dr. Fernando Leone. E aí, pelo Instagram ou pelo meu site, que é o www.drleone.com.br, vocês conseguem acessar as informações em relação ao meu atendimento. E lá tem, além de ter acesso, provavelmente tem muitas informações, né? Sim, estou esperando todos vocês lá, viu? Isso é muito importante. Já aproveitem, já peguem o contato aí do Dr. Fernando Leone e já manda para a família inteira, põe no grupo da família para que todos possam ser orientados. Eu gostaria também, né, de passar aqui o nosso Instagram, o Center Físio BH. Na Center Físio, uma clínica localizada no centro de Belo Horizonte, bem no coração de Belo Horizonte, e nós realizamos a fisioterapia pélvica e que tem tudo a ver com essas questões que nós falamos aqui, sobre a incontinência urinária, sobre a perda, né, da questão erétil e também voltado para as mulheres. Como nós falamos, cada vez menos os homens estão utilizando dos recursos da fisioterapia pélvica devido às boas evoluções da medicina, tratamentos cada vez mais evoluídos. Mas nós estamos localizados, né, na Rua Curitiba. O arroba do Instagram é @CenterFísio.bh. O meu é o DRA Márcia Figueiró. Fiquem à vontade para acessar. Se tiver alguma pergunta, fiquem muito à vontade. Pessoal, fiquei muito feliz com a participação de todos vocês. Foi um podcast muito enriquecedor, principalmente porque vocês estavam aqui e porque vocês participaram. E claro, tivemos aqui a presença do Dr. Fernando Leone, esclarecendo tantas dúvidas de uma forma tão competente, com profissionalismo e tão esclarecedor. Doutor Fernando, muitíssimo obrigada pela sua presença, por ter nos dado a honra de ter você aqui falando, esclarecendo para a gente sobre um assunto tão importante. Muitíssimo obrigado, volte sempre, tá? E espero que os seus pacientes também possam assistir essa live em algum momento, né? E que possam realmente passar isso para frente. E é isso que a gente faz, plantar uma sementinha e que ela possa ser disseminada de uma forma bastante satisfatória, bastante positiva. E você contribuiu muito com o nosso podcast, inclusive salvando vidas no consultório e aqui através da comunicação. Obrigado, viu, Márcia? Eu agradeço e eu parabenizo você também pela iniciativa de você não ser da área
vamos pôr da medicina, né, mas Sim. da área médica, né, e levar o conhecimento aos seus pacientes, aos seus seguidores. Isso é muito importante e a gente tem aqui muitos seguidores, a gente tem pessoas que estão sempre presentes e levando também a outras pessoas. A gente tem o pessoal do Vale de Jequitinhonha, que a gente tem 2 rádios que acaba passando, pessoas de vários lugares, e isso é uma forma de cuidar indiretamente através da comunicação. Isso, tá de parabéns, viu? Muito obrigada e que bom tê-lo aqui com a gente. O Michael entrou no finalzinho e falou o seguinte: vou visitá-lo antes de voltar. Muito bom o seu trabalho, doutor, e parabéns pela live, minha querida. Que bom, muito bom tê-los aqui. Um grande abraço, boa noite. Tchau, tchau.